Bom, além dos handbooks, como eu falei, tem os surveys. Por exemplo, o Annual Review of Economics, que é um dos mais recentes, tá? Se você entrar aqui no site do Annual Reviews, você vai ver que ele é recente, que desde 2009, tá? Mas você vai ver, se você pegar, por exemplo, o último volume, vai abrir aqui, vendo conteúdo, por exemplo, olha, conteúdo, política comercial na história econômica americana, sobre implicações de causais, umas perdas de percepção, etc. Pobreza e mercado de trabalho, jogos estáticos, a econometria em relação a isso, e por aí vai, tá? Medindo pobreza global, taxação e super ricos, e por aí vai, tá? Tem diversos tópicos para vocês verem, por exemplo, em um volume só, uma edição só do Annual Review of Economics, tá? Então, esses dois caminhos eu acho muito interessantes. Agora, de repente você pode falar, não, além desses dois caminhos tem mais algum? Um que é muito usado, tá? É o The New Palgrave Dictionary of Economics, a última edição é de 2018, tá? E tem a Enciclopédia Internacional de Ciências Sociais e Comportamentais. Qual que é a vantagem do dicionário? Tá? O dicionário ele traz uma breve revisão da literatura e alguns artigos a respeito do tema. Inclusive, ele traz muito essa literatura já consolidada. Tá? Então, um exemplo aqui desse dicionário é, por exemplo, imagina que eu quero ver um overview das políticas fiscal e monetária. Então, eu vou lá, ele vai ter um abstract aqui comentando quais são as palavras-chave que vão ser faladas, vão ser tratadas, na verdade, sobre política fiscal e monetária, tá? E aí ele vem aqui discorrendo a respeito, tá? E ele vai citando os artigos, por exemplo, de equivalência ricardiana, ele vai citando os artigos clássicos, etc. Então, te dá um embasamento das coisas mais consolidadas da literatura, tá? Então, você tem aqui alguns tópicos, alguns pontos detalhados, e se você quiser de literatura relacionada, ele te dá algumas opções aqui, tá? E tem a bibliografia depois, ó. Veja que você pode ter a bibliografia, depois você pode checar. Veja que ele, inclusive, cita Handbook of Macroeconomics, por exemplo, para coisas mais consolidadas, tá? Então, é isso. Então, esse é um caminho bom para você começar um tópico que você tem interesse, você olhar um survey da literatura, um handbook, ou o dicionário, ou a enciclopédia, tá? Porém, você, para poder qualificar melhor, você tem que achar artigos recentes da literatura e para poder falar quão contemporâneos são os papers citados. Porque se você se baseia justamente em papers, por exemplo, de 2005, 2000, década de 90, e esses são os seus artigos principais, temos um problema aí. Outro ponto, eu vou falar um pouco mais a respeito disso, tá? Outro ponto, os principais artigos que você está citando, são journals não tão relevantes. Isso também diminui o interesse do leitor pela sua pesquisa, já deixa ele um pouco ressabiado se é relevante ou se você realmente está contribuindo com a literatura, em journals importantes de impacto. Então, como que a gente pode qualificar se o journal é de impacto ou não? Por exemplo, tem o CL Index, que é o Combs Linnemeyer, Limer, acho que eu esqueci um I, tá? 2010, que ele constrói um índice de economia, em 2010, dos journals relevantes em economia. Então, ele é uma medida para avaliar a qualidade das referências, tá? É uma das principais medidas, se não na verdade, a principal medida, tá? De qualidade em economia. Se você clicar aqui no link, ele vai indicar, ele está um pouco desatualizado porque está em 2010, mas de journals relevantes são poucos que foram
criados recentemente, como os do American Economic Journal, que são os Applied Macro, Applied Micro, Journal of Economic Perspectives, e acho que tem mais um que eu esqueci, e Quantitative Economics, da Society of Econometrics, acho que é. Você vem aqui, ele diz aqui quais são os melhores journals em economia, tá? Então, você tem aqui KD, AER, JPE, Econométrica, Review of Economic Studies, tá? Via de regra, são journals gerais, tá? Então, depois a gente vai para os journals, alguns journals que a gente vai falar de field, de área. Então, Journal of Financial Economics, Journal of Monetary Economics, esse aqui é de monetária, esse aqui é de financeira, o JET, que é de teoria econômica, Journal of Finance, de finanças, Journal of Econometrics, de econometria, Economic Journal é geral, tá? E por aí vai. O RAND é mais de OI, de organização industrial, por aí vai. Então, você tem aqui o ranking, e veja só a classificação A1, 2. Você tem basicamente aqui, ó, está fechando o top 100. O Combs e Linnemeyer diz que seria a maior qualidade, vamos dizer assim, nível A das publicações é até o 102, tá? Então, até o Applied Economics, depois você cairia para o segundo escalão, vamos dizer assim. E por aí vai. Então, você tem o ranking. Em geral, eu gosto de pensar que entre os 200 melhores aqui, você está mais tratando de literatura mais importante, tá? Principalmente top 100, mas entre os 200 primeiros também. Você pode falar, mas qual que é a posição de um brasileiro? Então, se você olhar, a primeira revista brasileira está aqui, 595, tá? Por aí vai. Você tem as outras aqui. Esse Brasil de Econometria e por aí vai. Você tem os 4 journals aqui de economia, que você tem basicamente, tá? Você dá para ter uma ideia da posição. Ok? Então, voltando aqui. Essa é uma medida que a gente tem. Adicionalmente, se você quiser, embora o Combs e Linnemeyer é a medida mais usada, você tem o ranking do IDEAS, tá? Se você clicar aqui, você vai ter o IDEAS, você vai ver que ranqueia tudo que você imaginar, tá? E ele tem aqui o ranking, mas ele tem algumas um pouco de diferença, aliás, bastante diferença, tá? Mas ele tem aqui. Aqui eu estou usando os top journals simples, tá? Eu posso pegar dos últimos 5 anos e por aí vai. Tá bom? Então você tem aqui que nem os American Economic Journal que eu falei para vocês, que são recentes, mas têm uma relevância grande. Então, American Economic Journal Macro, American Economic Journal Applied Economics e por aí vai, tá? Ele serve também aqui para dar uma ideia. Apesar do Combs e Linnemeyer ser o principal. E aí você quer saber sobre o ranking das revistas brasileiras, caso você queira. Olha, existe o ranking QualisCaps, tá? Que eu já vou mostrar daqui a pouquinho. Ele não serve para muita coisa, tá? Tá longe de ser bom, tá? Para ser ruim ainda tem que melhorar. E ele serve só para você ranquear, olhar o ranqueamento das revistas nacionais. Nada além disso, tá? Se você tiver curiosidade, você pode ver esse paper do Guimarães, esse paper da Silva, tá? O Guimarães, ele faz uma brincadeira de pegar, olha, vamos pegar os pesquisadores que mais produzem, onde mais pontos fazem por esse ranking brasileiro, que é o QualisCaps. E vamos comparar com os principais pesquisadores do mundo. O que ele constata? Que os principais pesquisadores do mundo não seriam os melhores pelo ranking brasileiro. E os melhores brasileiros não se comparariam aos principais pesquisadores internacionais, considerando um conceito de ranqueamento mais neutro e não viesado, capturado por pesquisadores de economia e por aí vai. O da Silva, 2009, vai mostrar, se vocês quiserem depois ler, caso tenham curiosidade, ele vai mostrar que, na verdade, o que é considerado o primeiro e segundo escalão de nível internacional de revistas para esse critério brasileiro, ele tem muitos journals de baixo fator de impacto e, portanto,
baixa relevância. O fator de impacto é o quanto você é lido, em geral, você está considerando em journals bons, tá? Então, só para ter uma ideia, o Qualiscaps é considerado, tá para mudar, mas por enquanto, pelo menos, nível internacional é A1 e A2, primeiro escalão internacional, segundo escalão internacional das revistas, dos journals, na verdade. Nível nacional, B1, B2, B3, B4, B5 e C, tá? C nem pontua. Você teria que A1, primeiro escalão internacional, melhor do que segundo escalão internacional, que é melhor do que primeiro escalão nacional, que é melhor do que segundo escalão nacional, e por aí vai, tá? Para você ter uma ideia, se você entrar aqui no link, você tem, eu quero saber, se eu pego aqui a última classificação, que é 2003, 2016, tá? Se você quiser olhar especificamente para a área de economia, se quiser olhar as outras áreas também, sem problema. Você vem aqui, digita, você coloca, por exemplo, classificação A1. Ele vai te mostrar todos os journals que são A1 na área de economia, tá? Beleza, mas eu falei que ele não serve muito para A1 e A2 para você olhar journals internacionais. É pessimamente classificado. Então, vamos olhar o B1, que seria a melhor classificação das revistas nacionais. Ele vai ter journals, que seriam a terceiro extrato, né, de produção. E aí você tem aqui, olha, a análise econômica da URGS é B1, então ela está no primeiro escalão nacional. Que mais? Revista brasileira. A revista Economia, a Economia Aplicada de Ribeirão, Economia e Sociedade da Unicamp, estudos econômicos da USP, etc. Estão no primeiro escalão nacional, tá? E você pode ranquear, ter uma ideia se a revista brasileira é melhor ou pior, tá? É assim que você pode ter uma ideia. Mas só serve para isso, tá? Nada além disso. Então, só para você ter uma ideia. Legal. Aí eu identifiquei por survey da literatura, pelos principais journals, depois eu vou falar dos principais journals por área, tá? Principalmente para duas áreas. E eu identifiquei aqueles pesquisadores que são líderes naquela área específica que eu tenho interesse. O que eu posso usar? Eu posso olhar para o ResearchGate, que tem os working papers, ou o site dele, tá? Ou o site do pesquisador. Então, por exemplo, o ResearchGate como se fosse um LinkedIn ou um Facebook acadêmico, tá? Então, você adiciona as pessoas, aparece quando ele colocar um novo working paper, se você está seguindo a pessoa, aparece, mostra as figuras e você vai seguindo as pessoas, assim como as pessoas vão seguindo a sua pesquisa, você vai colocando o working paper, isso ajuda a divulgar a sua pesquisa, assim como a dos outros, tá? E você pode ir seguindo, por exemplo, follow a pesquisa para saber quando ela foi publicada, daqui, sei lá, 3 anos, quando for publicada, onde foi, por aí vai, se te interessa. E aqui já está o artigo disponível. Se não está disponível, você pode requisitar o artigo completo, tá? No fundo, o ResearchGate ele tem os working papers, mas também tem as pesquisas já publicadas, tá? Beleza? Outra opção são os sites dos pesquisadores. Exemplo, se você entrar aqui, Emi Nakamura é uma professora principalmente de papers de monetária, tá? Monetária, principalmente macro. Se você entrar no site dela, que aqui é Tio E Nakamura, você for especificamente na parte de research, de pesquisa, vai abrir essa página. Olha só, mostra os working papers dela, inclusive como está o andamento da pesquisa, que vai submit para um determinado journal, os artigos de survey e os artigos publicados aqui dela mais recentes. Por aí vai. Então, você vê aqui alguns forthcoming, ou seja, estou para sair, por aí vai. Então, o caminho interessante seria o ResearchGate ou os sites dos pesquisadores ou o site dos eventos específicos de área, etc., para você achar os artigos completos dos pesquisadores, tá? Porque está na fase de working paper, ou seja, está na fase de amadurecimento da pesquisa, provavelmente está na fronteira da pesquisa. Então, essa área estrita, ela tende a ter um pequeno conjunto de pessoas que avançam as fronteiras de pesquisa, desculpa. Um dos exercícios anteriores foi identificar essa comunidade de pesquisa, ou seja, com os journals, os principais journals, com o survey de literatura, você consegue identificar aquelas pessoas que são da fronteira daquele tema que te interessa, tá? O ponto é que o trabalho corrente é o próximo que está por vir na área, tá? Então, por isso que o working paper é interessante.
ele vai ser publicado daqui 3, 4 anos, pelo menos. Então, você pode aproveitar desse momento do working paper, tá? Você deve ler os melhores journals seletivamente, tá? Você seleciona os principais journals da área que você tem interesse. Só que esses materiais, esses journals estão datados. Em geral, eles foram feitos 5, 3 anos atrás. Então, você está refletindo um estado de pensamento anterior, que pode, na hora que você publicar, você tem que fazer a pesquisa até amadurecer a sua pesquisa, pode já ser um ponto ultrapassado. Tá? Então, você deve se expor, é interessante você se expor a materiais mais gerais que sua própria área de pesquisa. Por exemplo, a minha área é macro, mas você deve se expor a, por exemplo, micro ou outras áreas, porque deve ter sinergias inesperadas do trabalho em outras áreas com a sua. Então, tem economistas que fazem carreira justamente explorando a sinergia de outras áreas com o macro, tá? Ou com a sua área de pesquisa. Então, além disso, na hora que você lê as melhores pesquisas, ou seja, oriundas dos melhores journals, você pode compreender o que a profissão de economista considera como pesquisa excepcional, tá? O que eu já falei. Beleza. Agora vamos lá. Isso aqui é um erro comum, eu acho que, não sei, talvez esteja diminuindo no Brasil, mas é bem comum no Brasil, tá? Se os principais papers da sua pesquisa, aqueles que você usa para motivação, ou que você se baseia para dar uma contribuição, são aqueles artigos de 1980, que não são seminais atualmente, tem 3 possibilidades, tá? Isso é relativamente comum, diria da década de 80, mas na década de 90, sim, o pesquisador se apoiar em artigos da década de 80, década de 90. Então, isso indica 3 possibilidades. Primeiro, você não fez uma revisão da literatura direito, ou seja, você não identificou aqueles papers mais recentes, tá? Ou seu tema não é contemporâneo, significa que é um tema antigo, que, por ser um tema antigo, já perdeu bastante de interesse, tá? Ou terceiro, você é genial e vai fazer uma contribuição inédita à literatura depois de passado tanto tempo, tá? Então, é uma questão de probabilidade, né? Bom, outro ponto que normalmente o aluno está preocupado é a quantidade de artigos citados não indicam a contribuição da pesquisa, tá? Então, cite os papers, aqueles artigos que você realmente leu e que realmente importam, tá? Não adianta você ir lá e colocar 50 artigos na revisão da literatura, se, por exemplo, um artigo muito bom, relevante, fazer uma contribuição, cite 5. Citar 40 trabalhos na revisão da literatura não é o que vai fazer com que o seu artigo seja de destaque, tá? Na verdade, isso não vai fazer diferença, contanto que você articule bem. Você pode citar 10, 8 artigos, 6 artigos. Você pode ter lido mais, mas você não precisa mostrar tudo o que você fez. Você precisa mostrar apenas o que importa para a sua pesquisa. Uma sugestão aqui do Varian, tá? De como começar a pesquisa. Porém, eu entendo um pouco mais essas sugestões do Varian, sendo um pouco mais de fronteira da pesquisa internacional, tá? Que seriam ele considera que os artigos não são uma fonte boa de ideias originais. Serve para você olhar a técnica, da intuição econômica, porque você vai acabar obtendo a mesma ideia de outras pessoas. Inclusive, quando os papers colocam ideias para trabalhos futuros e acabam não fazendo, eles podem não fazer porque justamente não conseguiram fazer, ou porque o autor decidiu que era muito chato ou sem importância, tá? E aí você pode acabar embarcando nessa ideia, gostando dessa ideia, e entrando numa ideia sem importância ou que não dá para fazer e por aí vai. Então, o que ele destaca? Ele olha fora dos journals acadêmicos para ter ideias. Então, ele lê jornais e revistas, por exemplo, New York Times, Wall Street Journal e The Economist, que é o que ele fala que ele lê mais, são esses 3. E qual que é o ponto dele? A The Economist seria mais interessante por abordar com maior profundidade os temas. Isso dá ideias ao Varian, tá? Então, eu acredito que os comentários do Varian são mais importantes para quem vai fazer um modelo teórico e para quem está realmente na fronteira da pesquisa. Então, um ponto aqui, que é um outro ponto que deve ser considerado, é questionar a autoridade. Então, lê o que está sendo feito na área, reconhece a contribuição da literatura passada, mas não se intimide, ou seja, é relevante? Procura questionar o artigo antigo.
Os argumentos são convincentes? Não te convenceu? Por que não te convenceu? Tenta fazer o argumento com as suas próprias palavras. Tem alguma falha específica nas afirmações? Acontece de papers famosos terem problemas descobertos posteriormente, e por aí vai, tá? Então, um caminho para papers novos e interessantes é reconhecer a limitação do que veio antes. Tá? Você reconhece a contribuição, mas também admite se teve limitação, qual foi a limitação e se ela é relevante. Também tem isso, às vezes a limitação não é tão relevante. Bom, então vou falar um pouco sobre os gêneros da literatura econômica. Tá? Vou falar dos papers empíricos, dos papers teóricos, de história econômica e de história do pensamento econômico. Tá? Sobre papers empíricos. O que um paper empírico faz em geral? Ele pega um modelo, uma equação, normalmente oriunda da teoria, normalmente, e com dados ele vai analisar quão bem o modelo representa a realidade. Então ele quer ver quanto que o que o modelo, a resposta do modelo é consistente com o comportamento observado. Tá? Em geral, o economista ele não constrói o modelo desde o princípio, ou seja, constrói um modelo teórico, provando, etc., e vai até o estudo empírico com os dados. Não é comum, mas tem, tá? Em geral, os dados oriundos da pesquisa são de uma terceira parte, como governo, organizações, etc. Os resultados consistem, em geral, de estimativas de coeficientes oriundos de uma análise de regressão, ou mostrando que aquela regressão, aquela equação considerada no passado tem problemas específicos de estatística, etc. Tá? Mas grande parte você se baseia numa estimativa de coeficiente. A gente tem os papers teóricos, tá? No paper teórico você tem um modelo, equações ou uma equação sendo desenvolvida. Você tem provas matemáticas para levar às conclusões do modelo. Então você tem algum grau de consistência, você busca um grau de consistência para que os agentes econômicos escolham um tipo de ação em detrimento de outros, tá? E a consequência do paper teórico é fazer com que o paper empírico teste as proposições do modelo. Ou seja, se você tem um paper teórico que diz que os exportadores tendem a se comportar diferente em países com alta renda, com uma elevada renda per capita, em comparação a países com baixa renda per capita, você vai pegar dados, vai colher dados e procurar testar isso. Tá? Então, os papers teóricos, eles contêm muita matemática, assim como prosa, tá? Nos modelos empíricos, os modelos matemáticos são reunidos, em geral, em uma seção, que não é tão grande, estou falando de 3, 4 páginas, não muito mais que isso, enquanto os papers teóricos têm matemática na maioria das suas páginas. Tá? Os papers teóricos eles são identificados por terem proposições, demonstrações, teoremas, lemas e ausência de dados, mas tem papers híbridos também, que desenvolvem teoricamente o modelo, e depois as suas proposições são testadas, ou seja, quais os resultados do modelo são testados para ver se adequam com os dados. Tá? Então, na parte de história econômica, você tem os artigos que examinam mudanças ao longo do tempo nas instituições econômicas, nas condições econômicas, nas práticas econômicas. Por exemplo, algumas perguntas qual o impacto da crise das notas bancárias portuguesas de 1925? Como foram as crises de dívida dos países no século XIX? Qual foi a reação dos países, a reação econômica dos países após a crise de 29? Por aí vai. Tá? As fontes de evidências normalmente são estatísticas, matérias de arquivos, documentos de governo, etc. O principal journal da área de história econômica é o Journal of Economic History. Se você for lá no ranking e digitar History, você vai ter uma ideia de qual o fator de impacto desse journal. Tá? Aqui, 44. Tá? Ele tem um fator de impacto consideravelmente alto, tá? Ele tem entre os 50 principais journals do mundo. Você tem aqui, esse seria o principal journal, então seria a referência na área de história econômica. Se você está citando papers desse journal, você de história econômica está citando papers desse journal, você está em boa companhia. Você tem história, HPE, tá? A história do pensamento econômico, que, no fundo, o que
você procura fazer? Documentar e avaliar a evolução de economia como disciplina, lidando com a origem e o desenvolvimento das ideias econômicas, tá? Então, como se desenvolveu as teorias econômicas, ou seja, como Keynes revolucionou o entendimento em economia, qual o verdadeiro significado de mão invisível de Adam Smith, quais as origens da econometria. Então, você pode dizer como que foi sendo criada a econometria, se tem alguma área da econometria que foi criada, foi deixada um pouco de lado por não ter condições computacionais, etc., e que voltou com mais força depois de ter condições computacionais, por exemplo, e por aí vai, tá? Você pode tratar as origens de macro, entre outros pontos, tá? Os papers, eles usam como evidências textos primários, tá? Como Riqueza das Nações, de Adam Smith, fontes secundárias, livros e artigos a respeito do Adam Smith, ou arquivos materiais, como cartas, diários, notas de encontros, etc. O principal journal de HPE é o History of Political Economy. Outros journals da área são o Journal of the History of Economic Thought, European Journal of the History of Economic Thought. Tá? Então, para dar uma ideia. Como que o Varian diz que desenvolve os artigos? Tá? Primeiramente, ele cria um TXT, um arquivo TXT, chamado Notes, que ele coloca lá as ideias iniciais do artigo e um esboço que é incompleto. Então, coloca alguns comentários, podendo relacionar com a literatura, etc. E nos dias e semanas seguintes, ele olha esse esboço. Tá? Eu, particularmente, eu anoto no TXT possíveis ideias, tá? E depois vou descartando. Eu tive uma ideia, eu vou lá, eu coloco num TXT ou num Word, tanto faz, e eu vou depois analisando com mais calma se vale a pena ou não a ideia. Tá? Então, sobre adequações e mudanças do trabalho, tá? Pode haver adequações e até mudanças do objetivo do trabalho ao se desenvolver. É um processo natural, inclusive de amadurecimento, tanto do seu tema ou mesmo seu como pesquisador. Para trabalhos empíricos, é importante checar a disponibilidade de dados. Então, tem dados que estão disponíveis para os Estados Unidos e não estão disponíveis para o Brasil. Tem dados que estão disponíveis livremente para os Estados Unidos e com restrição para o Brasil. Tá? Exemplo, você tem que ir na salinha do IBGE no Rio de Janeiro para rodar seus modelos e por aí vai, ou para ter acesso aos dados, que é bem mais burocrático do que livremente acesso aos dados. Inspiração e criatividade é importante, tá? No fim, encontrar um tema não é um procedimento só mecânico, como estou tentando mostrar, para ser eficiente e não perder tempo demasiado, tá? Então, depende também da sua criatividade, inspiração é energia, tá? Se seu orientador, ele disse para você parar de trabalhar naquele problema e retornar a um problema anterior, ou descartar e procurar um outro, ele provavelmente sabe o que ele está falando, tá? Mas ele pode estar errado. Então, você tem, se você acha que vale a pena, e veja, que é questionar um pouco a autoridade, mas saber que ele tem mais experiência nesse ponto, você tem que convencê-lo de que vale a pena. E antes de tudo, você deve se convencer que vale a pena esse problema. Que realmente vale a pena. Eu diria que, em geral, o orientador estaria certo. Mas pode ser que você encontre uma brecha que ele não conhece, entre outras, ou algum paper recente indicando uma brecha e por aí vai. Bom, cada um tem suas ideias em lugares diferentes. Tem gente que tem no chuveiro, dirigindo, fazendo atividade física, sei lá, cuidando do filho, brincando com o cachorro e por aí vai. Tá? Ter ideia é fácil. A dificuldade é ter uma boa ideia. Simples. Ter ideia você vai ter a qualquer momento. Uma boa, você leva tempo, inclusive, para amadurecer a ideia. Às vezes a ideia que você tem que ir adaptando para o que você tem de dado ou para o que é mais recente da literatura e por aí vai. Contribuição do trabalho. É importante você explicitar a contribuição da sua pesquisa desde o início da introdução. A gente vai falar um pouco sobre como escrever em economia no próximo tópico, mas você tem que destacar qual que é a contribuição da sua pesquisa. O leitor não deve ter dúvidas de qual a sua contribuição. Afinal, se o seu trabalho só merece ser lido se ele traz algo de novo. Se ele não traz algo de novo, se ele não tem nenhuma contribuição, ele não merece ser lido. Então, se na introdução você não destaca a sua introdução, se na introdução você não destaca e você não tem claramente qual é a sua contribuição, você tende a não ser lido.
Se eu pego o artigo, eu já vou olhar lá qual que é a contribuição. Isso é um ponto importante. Se ele dá uma magnitude do problema dele. Ele não deu magnitude do problema dele, não é um problema relevante, eu já paro de ler. Se você não tem uma contribuição, ou você está dizendo que tem uma contribuição que acha que tem uma contribuição que na verdade não tem, também é um outro motivo, por exemplo, para eu parar de ler. É muito comum, inclusive. Tá? Contribuição do trabalho, tá? Um ponto aqui interessante de um post da Cláudia San. A pesquisa tende a expandir a compreensão do mundo que existe e das oportunidades que estão disponíveis. Tá? Então, um ponto interessante para não só todas as áreas de economia, ou mesmo os papers de economia que são uma possibilidade, é se você puder fornecer conselhos melhores para policy makers que estão adotando políticas econômicas como resultado da pesquisa, esse é um resultado desejado. Tá? Se possível, você deveria tratar dos efeitos de política econômica que você está analisando, que não são esperados e não intuitivos. Então, isso pode ajudar a amadurecer a economia, assim como a política econômica em si. Tá? Então, esse era o ponto que eu queria tratar com vocês, que era justamente como encontrar um tema, uma área, te entregando para vocês algumas ferramentas e, inclusive, caminhos para você encontrar um tema, lembrando que vai ter gente direcionada para a história econômica, gente para macro, gente para micro, gente para HPE e por aí vai. Tá? Então, há trabalhos em todas as áreas, o importante é você encontrar a fronteira da pesquisa na sua área e encontrar um nicho, um tópico dentro daquela sua área que você goste. No fundo, esse é o ponto. Tá? E que você seja um problema importante e que você tenha uma contribuição. É isso que você precisa fazer. Você fez esses pontos, independente da área, você vai ser bem sucedido. Tá? Então, a gente fica por aqui. Tá?